módulo 9 do nosso livro 3, né? Que vai falar sobre o universo e o sistema solar. Para começar esse nosso módulo novo, essa nossa matéria nova, o que é isso aqui? Vocês sabem? Uma galáxia? Láctea? Essa daqui, Uma constelação? essa daqui, no caso, é essa daqui é uma nebulosa, na verdade, tá? Ela não é uma galáxia, não. Ela é uma nebulosa. Essa imagem, ela foi capturada pela Hubble. Vocês sabem quem é a Hubble? Não sabem? Hubble é um telescópio que ele pega, como o espaço é muito escuro, não tem luz no espaço, ele pega a luz do Sol, porque o Hubble ele é feito, ele tem como se fossem duas asinhas, sabe? Que são espelhos. Então ele pega com um espelho, ele pega a luz do Sol e o outro ele joga a luz do Sol para algum lugar que esteja escuro, para que ele possa fotografar. Entenderam? Pode falar, Sofia. Oi, tia. Oi, Alicia. O meu pai, ele tem um telescópio. Oi? O meu pai, ele tem uma luneta. Ah, sim. Porque um telescópio, na verdade, ele é o que lança, Ouvindo ninguém. lança lá no espaço Ouvindo para ninguém poder... deixou na boca. Oi? Eu não sei quem tá falando o quê, porque eu não ouço ninguém, eu só vejo mexendo a boca. Nem a mim você está escutando, Maria? Não. Então você vai ter que reiniciar aí, porque olha só, agora está tudo funcionando. Tem mais alguém que não está escutando? Porque então, como é que ela conseguiu escutar você respondendo? Porque falha, aí às vezes fala, aí às vezes não fala. Ah, entendi. Às vezes eu só ouvi reiniciar e eu falei, tá. Meu Tá Deus, falhando lá para ela. Então ela vai ter que reiniciar. Então, pessoal, essa é a nossa imagem de abertura. Tá aí, é um conjunto, né, de estrelas, alguns gases, né, que fazem, que estão formando essa imagem. Portanto, não, desculpa. Essa imagem, então, foi retirada do telescópio Hubble, tá bom? O Hubble é que tem as melhores fotos do espaço, tá? É o que manda a maioria das nossas fotos do espaço. Então, vamos continuar. O que está sendo mostrado nessa imagem? Então, a gente acabou de falar que é um aglomerado aí de estrelas com várias cores, né? Com gases aí, ficou tudo muito colorido. Quais diferenças você pode apontar entre os elementos presentes nessa imagem? Deixa eu pegar aqui embaixo aqui, ó. Quais diferenças você pode apontar entre os elementos presentes nessa imagem e o céu que é possível observar da Terra? Então, quais as diferenças? A gente vê um céu assim, gente, colorido, com esses gases. Não. O que a gente vê? Tia, você me ouve? Escuro. Estrelas, e dependendo, a gente não vê nada pelas nuvens. Exatamente. O nosso céu, ele é colorido? Tia, as estrelas são muito grandes? Não. Não. O céu é... As estrelas são muito grandes? São, Alice. Se eu consigo ver ela a anos-luz de distância, sim, elas são muito grandes. Pessoal, quando a gente... Lembra, eu acho que eu já levei para a sala aquela bolinha que é um mapa mundi, que é um planisfério. Não é um planisfério, é um globo.
Falei Sim. tudo errado. Falei mapa, falei Não, mapa mundi, falei planisfério e não falei que é um globo, na verdade. Vocês lembram de um globo de plástico que tem lá na escola, que é igual uma bolinha? Não viu, não, Enzo? sim. Lá na escola tem um globo, que é uma bolinha. Ela é inflável. Muito legal. Gente, pensem no tamanho de Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade pequena. Se a gente for lá ver no mapa Miguel Pereira, ela é um pontinho no estado do Rio de Janeiro. Agora, olha o tamanho de Miguel Pereira. Miguel Pereira chega, faz fronteira lá, né? Faz divisa com Petrópolis, com Patidoféres, com Japeri. Vocês conseguem ir andando daqui até Mangueiras? Quase chegando em Japeri? Não, Por quê? Por que vocês não conseguem? A Miguel Pereira Porque é muito longe. é muito longe. Porque é muito mas é um longe. pontinho no nosso. Miguel Pereira é só um Mapa. pontinho no nosso mapa. Mas na vida real é grande. Ah, Verdade. então o tamanho do planeta Terra não é daquele tamanho daquele globo que a gente tem na escola. Ele é muito maior. Imaginem essas estrelas que estão Eu já há vi um globo na escola. anos-luz, estão há anos-luz e a gente consegue ver de noite. Como assim, anos-luz? Quando a gente diz anos-luz, Enzo, é porque a nossa velocidade no espaço é diferente. Então, essa é a medida que a gente tem de distância quando a gente fala de espaço, porque a gente leva alguns anos para chegar lá. Entendeu? E a velocidade Sim, da luz outro dia. é maior do que a do som. Aí a gente fala anos-luz. Certo? Desculpa. A velocidade do som. Não, a velocidade da luz é mais rápida do que a do som, com certeza. Quem aí já viu um raio caindo e depois faz assim? Você primeiro vê o clarão e depois vem o barulho. Não é não? Ou de você é diferente? Sim. Quer Quando dizer, o novo chegou, quando a gente vê o clarão, é o raio caindo, mas o som, ó, ainda demora a chegar, ele chega depois. Era o que eu estava falando com o Luan antes sobre o delay. É quando a imagem chega mais rápido do que o som. Tá? Fala, Larissa. Tia, um dia que realmente foi o que você falou. Um dia aqui em casa estava chovendo muito, muito mesmo. Aí caiu um raio que parece que eu presenteei um raio de perto mesmo. Eu acho que foi aqui no meu bairro. Que o barulho, dizem que quando o raio chega mais perto, o barulho vem mais rápido, né? Uhum. Aí caiu um raio gigante na minha frente. E na hora, praticamente, foi um barulho tão grande que até a minha casa tremeu. Eu quase Mas morri. primeiro chega a luz, depois chega o som, por mais perto que você esteja. Fala, Como Alice. um avião. O avião passa, mas depois que desce o som. Isso aí. Fala, Alice. tia, antes da gente começar a livro de ciências, eu estava dando uma olhada, né? Aí eu achei na página 130 a foto dos planetas. Tia, a Terra pra gente é gigante. A E no Terra espaço aqui ela é parece um pequena. pontinho do lado de Júpiter. Sim, existem planetas maiores, mas o maior Parece um de todos, pontinho do lado de mas o astro maior de todos é quem? O Sol. O Sol, exatamente, Luan. O Sol. O Sol é o maior de todos, tá? Fala, Manu. Ô tia, teve uma vez lá em casa, foi tipo da Larissa, só que foi no começo de 2019. A minha mãe, ela tava na sala, na varanda. Tava um temporal que tava entrando água
água pela janela, a gente estava fechando tudo, a minha varanda estava com goteira, inclusive a gente está tendo que fazer obra, porque estava com muita goteira, desde 2019. Aí, nessa época, assim, era em janeiro, fevereiro, tava assim, acho que ainda era janeiro, tava assim, perto das férias, um pouco indo para as aulas. Aí, tava chovendo muito, a minha rua tava toda alagada, tava tudo alagando. Aí, a minha mãe tava na varanda, ela quase teve um treco. O raio, ele bateu no chão e fez um barulho imenso, fez uma luz tão grande que a minha mãe, eu não sei como ela ficou cega, que ela disse, porque ela tomou um susto, tremeu tudo. Você sabia que alguns raios não vêm de cima para baixo, e sim de baixo para cima? Tipo do vulcão. Que O vulcão se mistura vulcão? com o ar frio da Pelo terra e amor causa, de Deus. causa um negócio. Alicia, chega das histórias. o vulcão às vezes Chega ele de pode história de fada, dragão, essas coisas. Chega. Pessoal, nós estamos no sério? meio da aula de ciências. Nós estamos no meio da aula de ciências. Eu quero contar novidades, vocês também querem falar, mas a gente tem que levantar o dedinho. A gente não pode abrir o nosso áudio e já sair falando um monte de coisas, não. Não é a nossa regra. Eu ia pedir para a Sara falar, porque a Sara está ali com o dedinho levantado há um tempão. De repente começa um turbilhão de coisas de pessoas falando e a gente não consegue concluir o que a gente quer falar. Então, como eu estava falando para a Manu, alguns raios, eles não vêm de cima para baixo, e sim de baixo para cima, da terra para o céu e não do céu para a terra. Tá? Mas esse é um assunto mais para frente da gente falar. Eu só queria deixar aqui, fazer com que vocês sentissem mais curiosidade para saber sobre esses assuntos e nós vamos falar, ok? Mas, gente, levanta o dedinho, tá bom? Então vamos lá. Sara, pode falar. Teve um dia, né, que a minha irmã tava aqui na minha casa e tal. Cara, tia, tava chovendo tanto, mas tava chovendo assim. Tava chovendo muito. Assim, sério, já tava chovendo muito, 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 muito. Que aí os bichos voaram, tinha na calçada, lixo aberto, dava um monte de trovoadas. Aí eu também via, né, quando eu tinha medo, né, de trovão, assim, né, e tal. Aí teve um dia que eu vi um raio, aí eu fiquei assim, né, paralisada, muito medo, assim, sabe? E eu tenho mais medos do barulho do que a luz. Nossa, sério, aquele dia foi um dia que, meu Deus. Pois, engraçado, você era para ter medo do contrário. O barulho, ele só dá susto, tá? Mas o raio em si, ele é perigoso. Por isso que as pessoas logo falam, né? Quando tem raio, você tem que procurar um lugar seguro para que você se esconda, porque o raio é eletricidade, né? E se você tomar um choque muito forte, pode acontecer coisas não muito legais. Então, o ideal é que as pessoas procurem um lugar seguro para se esconder durante uma tempestade, uma chuva muito forte, em que tenha raios e trovões. Mas os trovões, que são o som mesmo não faz nada, não. O que faz é a claridade em si, tá bom? A claridade é o raio. Fala, Larissa. Tia, o meu foi igualzinho da Manu. Aqui teve aquela época, pelo menos aqui no meu bairro, eu acho que todo Isso Miguel foi na Pereira. cidade inteira, pessoal. Foi uma chuva braba que acabou a luz, raios e trovões. Isso foi no ano passado, não foi? Teve uma época aí de temporal, né? Era verão, especialmente por causa do verão, tinha bastante temporal. O meu, eu tenho um morro aqui que eu enxergo da minha casa, que é cheio de casinha, pequenininha, pelo menos eu vejo do tamanho. Aí tava chovendo tanto que eu não conseguia ver mais as casas, parecia neblina, eu não conseguia ver mais.
Lá em geografia, quando a nossa geografia nova começar, que eu pretendo que seja nessa quinta-feira, lá em geografia nós vamos estudar sobre isso, sobre clima e vegetação. Por que que acontece isso aqui? Por exemplo, tem lugares em que chove no verão e faz só frio no inverno, como é o caso de Miguel Pereira. Era, pelo menos, né, até as alterações climáticas acontecerem. Eu, que sempre morei, nasci aqui, cresci aqui, eu percebi essa grande mudança do inverno de Miguel Pereira. Antigamente, chovia, tinha sempre à tarde, no verão, tinha uma pancada de chuva, e isso durante toda a tarde tinha, e no inverno não chovia tanto, chovia pouco, mas fazia um frio surreal, porque o nosso clima aqui é quase o clima de serra. Então, porque nós estamos no meio termo. Região serrana do Rio de Janeiro é Petrópolis, Teresópolis, que é mais alto, tá? Deixa eu responder mais algumas perguntinhas aqui. Tem um monte de gente com o dedinho levantado. Vou ver quem já estava. Fala, Enzo, você estava com o dedinho levantado? Pode falar? Não? Tava não? Esqueci. Ah, então tá. Alicia, você? Gente, tem gente que acabou de falar, já está com o dedinho levantado, a gente não saiu nem da primeira página. A gente não fez nem a última perguntinha lá. Fala aí, fala, Alicia. Já liberei para você falar. Travou. Maria Clara, pode falar, Maria. Tia, a Sara falou do carnaval, não foi? Aham. Eu tava nesse carnaval. Ah, bora lá. Eu tô sem o Sofia. chinelo que eu tava nesse carnaval até hoje, que ele sumiu. A poça d'água. Acontece. É a água que leva. Eu me esqueci de uma coisa, mas eu me lembrei de uma coisa que eu queria contar. Tá, então tá bom. Então espera aí, só um minutinho. Fala, Sofia. Ô tia, eu também tava nesse carnaval, eu queria falar sobre isso. Então, um dia a minha tia tava sol, aí ela me levou no carnaval. Aí ela parou o carro lá longe do carnaval. Só que aí, quando começou o temporal, a gente teve que correr, pisar em poça d'água. Só que eu tava de meia. Mas é assim, no verão em Miguel Pereira seria basicamente assim. Todos os dias à tarde uma pancada de chuva forte e depois passa. É uma chuva por dia também, não ficava chovendo direto não, tá? Fala, Enzo. Então, eu acho que é do mês de carnaval que todo mundo tá falando, né? E que eu tava numas tendas grandes, aí tava lá com os amigos dos meus pais e a Manu também. Aí a gente tava lá. Quando começou a chuva, aí tinha lá uns adolescentes que eles estavam lá. Olha a chuva, Aí quando começou o pancadão de chuva, eles ainda estavam, mas uma hora eles saíram. E também eu tinha que entrar num restaurante que a gente conhece os donos, né? Uhum. Aí a gente ficou com eu e minha mãe, né? Porque meu pai tava de chinelo, a gente ficou com os sapatos alagados. O meu ficou com 2 semanas de fedor, por causa que eu pisei numa poça d'água muito funda. Aí eu fiquei lá, vamos sair. Tá, saímos. Gente, eu fiquei com tanto susto, com medo, que eu até chorei. Mas é porque é só a tempestade. Mas olha só, a gente está falando sobre tempestade, a gente está falando sobre chuva, sobre clima, mas a gente não está falando sobre a matéria que é o universo e o sistema solar. Verdade! Olha só como é que a conversa vai rodando, e se eu deixar, vocês vão parar lá no Japão e não vão falar sobre o Brasil. Fala, Manu, rapidinho para a gente poder retomar. Ô tia, nesse dia eu tava com a minha família que mora lá em Campo Grande. Aí o Enzo também tava comigo. Aí a gente tava lá sentado na cadeira conversando. Aí começou um montão de gente gritar. Mas a gente nem aí, porque era carnaval, né? Aí
a gente sentiu o nosso pé molhado. Quando a gente olhou pro chão, tava começando a alagar tudo. Aí depois começou a chover muito. A gente foi lá pra estação. Quer dizer, o Enzo foi pro restaurante, eu fui pra estação. Aí acabou a luz, aí começou um montão de gente gritar. Aí os adolescentes lá, é chuva! Aí, o Enzo, ele ficou dentro do restaurante, só que comigo aconteceu diferente. A gente ficou lá, acabou a luz, bateu um raio no chão e a minha família toda estava seca, menos eu, a minha mãe e meu pai, que estava tudo molhado. A minha fantasia quase que estragou. Eu Entendi. cheguei em casa, a minha avó estava em casa, ela tomou um susto, que eu cheguei chorando, encharcada. Aí, sabe o que meu pai fez? Foi meu pai e meu tio lá perto do Itaú buscar o carro. E olha que tava longe, porque tinha uma multidão de gente. Isso aí. Tava batendo raio, eu tava morrendo de medo do raio bater neles. Aí eles trouxeram o carro, a gente foi pra casa. Eu cheguei em casa, minha avó quase teve um piripaque. Entendi. Mas olha só, eu escutei as histórias de vocês, das chuvas e tudo mais, mas olha só, pessoal, eu quero que vocês voltem a focar no nosso assunto de hoje, porque a gente mudou totalmente de assunto. Vocês me contaram e tudo mais, ok, mas a gente tem que voltar para o assunto que é o sistema solar, tá bom? A gente não está trabalhando essa questão ainda de clima e vegetação. A gente vai falar muito sobre isso durante as nossas aulas de geografia, que vocês vão ver partes do Brasil que têm climas totalmente diferentes, isso por conta da linha do Equador ou do meridiano de Greenwich, porque está perto, porque está longe, enfim. Vocês vão ver tudo isso bonitinho em geografia, mas a nossa aula agora é de ciências, onde nós vamos continuar falando sobre o universo, beleza? Então, vamos lá. Então, a última perguntinha da nossa imagem de abertura do módulo é assim: você sabe que instrumentos nos permite observar o céu com maior precisão? Com maior precisão. Telescópio ou jogar nosso olho para cima. Então, na verdade, só o telescópio, né, Enzo? Essa outra parte, não. O telescópio é o nosso meio mais que dá para a gente ver com maior, não vou dizer claridade. Precisão? Né? Nem precisão, não é uma questão de precisão, de ser exato. É uma questão de de ver melhor mesmo. Como a gente vê melhor o espaço é pelo telescópio. Existem telescópios que são imensos, que são colocados em estruturas para que a gente possa fazer observação do espaço. Tá? Luneta é diferente de telescópio, tá, pessoal? Telescópio é uma coisa normalmente bem grande, com muitas lentes, e luneta é uma coisa um pouquinho menor. Belezinha? Então, vamos lá para a página 119, onde eu tenho para começar. Em noites sem nuvens, Henrique gosta de ficar admirando o céu. Ele se pergunta de que são feitos os astros que você vê no espaço e imagina como são os outros elementos que não conseguimos enxergar daqui da Terra. Então, ele tem aqui, essa daqui é a imaginação do Henrique. Ele está imaginando os planetas, os telescópios, né? Ele está imaginando aqui o astronauta, uma nave alienígena. Será que existe vida em outro planeta? Será que não vive? Será que não existe? Isso tudo ele está pensando aqui, está passando pela imaginação do Henrique, tá bom? Então, vamos aqui embaixo. Você consegue identificar os elementos imaginados por Henrique? Quais? Eu sei. Astronauta, um satélite, outro satélite, uma nave, acho que de alienígena, a Lua, a Terra, o Sol, 2 Saturnos, um meteoro.
e eu acho que 2 lunetas ou telescópios, e estrelas. Então eu posso dizer aqui, olha, vou pegar aqui para escrever, que ele vê o Sol, outras estrelas, porque não tem uma estrela só, né? Não tem só o Sol desenhado aí, tem algumas estrelinhas, os planetas, a Lua, o astronauta, a nave espacial, os satélites. Olha só, vou até circular aqui. Satélite, satélite, satélite natural do planeta Terra. Vocês sabem que a Lua é um satélite natural, né? Uhum. Se não existisse Lua, o mar ia ficar descontrolado. Exatamente. Gente, vocês já escutaram falar? É claro que agora, em época de pandemia, não dá para ir. Mas vocês já ouviram falar do Planetário da Gávea? Eu já fui lá. É muito Não. legal. É muito legal. Tem planetas lá, muito legais. Tem um negócio que imita exatamente essa questão da maré e da lua. É um negocinho que você vai apertando assim com o pé, você vai apertando, aí o mar vai enchendo, porque a lua vai chegando, aí quando você vai apertando e a lua sai, a maré vai abaixando. É muito, muito legal lá. Tem coisas incríveis lá. Deixa eu colocar, então, aqui a resposta. Espera aí que saiu aqui o negócio. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou dizer Sol, Lua, vou botar Sol e outras estrelas, né? Porque o Sol também é uma estrela. Os planetas, a Lua, a Lua, o astronauta, peraí. Os satélites, e o telescópio. Só puxar aqui para cima. Pega aqui, Rodrigo. Foi, pessoal? Conseguiram? É o seguinte, porque eu sou um dos primeiros aí. Oi? Consegui. Oi, Luan, não entendi. Bom, eu sou um satélite natural. Isso aí. Então, vamos lá. Número 2. Quais desses elementos têm luz própria? Ou seja, são luminosos, que têm luz própria. O sol, a O lua, Sol,
As estrelas. Sol, estrela e Então, lua? A lua não. A lua Não, não. A lua é Peraí, iluminada pela luz do sol. mas espera. Calma, pessoal. Eu tô aqui, calma. Vocês têm que ir com calma. Eu entendi. Isso aí, Enzo. A Lua não. A Lua não entra nesse mérito porque a Lua não tem luz própria. Era o que eu ia explicar para vocês. Calma, pessoal. Vocês viram o que vocês fizeram agora? Foi um falando em cima do outro, sem deixar eu falar. E eu tô aqui. Espera. O que está acontecendo hoje, galera? Vocês não são assim? Vocês não são de atropelar assim. Calma. Voltando, com calma. O Sol, a Lua, gente, ela não tem luz própria. A Lua, os outros planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz do Sol, tá? A Lua, ela não vai mudando de fase. Não tem fase em que ela parece fininha. Tem outra fase em que ela aparece metade, tem outra fase em que ela aparece totalmente iluminada, certo? Às vezes ela aparece a metade de cá, tem outras vezes que ela aparece a metade de cá, vocês já viram isso? É pela posição em que ela está relacionada ao nosso planeta e que ela consegue pegar a luz do Sol, tá? Existem alguns não, né? Os planetas não têm luz, nem os satélites. Só as estrelas têm luz, tá bom? As estrelas são bolas de gases que pegam fogo. Por isso que elas têm luz e por isso que elas aquecem o planeta, tá bom? Quanto mais perto do Sol, Mais quente fica. mais quente fica. Pode falar, Enzo. Então, as estrelas que a gente vê, como a constelação das Três Marias ou o Cruzeiro do Sul, elas se movem? Não, no caso é o nosso planeta que está se movendo. Peraí, então elas ficam paradas. É o nosso planeta que se move? Uhum. Pela volta que ele dá em torno do Sol, lembra? Mas, uma coisa, se um meteoro ao bater em uma dessas constelações, vai haver alguma consequência na Terra? Você já viu como é a Lua? O que a Lua tem? Crateras. Você sabe o que aconteceu para gerar aquelas crateras? Asteroides. Exatamente, é a Meteoros. mesma coisa que vai acontecer, entendeu? Existem alguns que são grandes o suficiente para destruir, mas depende de que lugar aquele planeta está. Normalmente, os que a gente vê, o que a gente pode ver, são atingidos, alguns são atingidos por alguns meteoros, mas eles não são o suficiente para destruir, mas sim para fazer buraquinhos lá. Tia, você colocou em vez de sol, solo. Isso que eu ia Eu falar. botei solo. Peraí, deixa eu consertar aqui. Ih, não vai dar. É porque eu estava falando e digitando. Tia, não Vou sei se consertar. você leu uma matéria de notícias pelo celular, mas recentemente, um dia desse, aqui na nossa cidade, eu vi que caiu um asteroide. Aqui na nossa cidade? Não, é tipo estrela cadente, eu não sei se é asteroide mesmo. Ah, não. Ela passou. Ela não caiu aqui. Não vi nenhuma notícia de que caiu aqui, não. Pode ter passado, né? Então, pessoal, voltando ao nosso assunto. Só as estrelas têm luz própria. Os outros planetas e satélites não têm luz própria. Eles só refletem a luz do Sol, ok? Então, tá aqui a nossa número 2, o Sol e as outras estrelas. Número 3. E quais desses elementos são iluminados, isso é, não emitem luz própria?
eles são iluminados, eles não são luminosos. Quem é luminoso é o Sol e as estrelas. Agora, quem é iluminado, quer dizer que pega a luz de uma estrela, são quem? A Lua? Os A Lua e os planetas. e a Os Lua. planetas e a Lua. Exatamente. Os planetas e a Lua. Ok? Então, vamos lá para aprender, desbravando o universo. Vamos lá? Então, eu tenho aqui assim, a palavra universo significa conjunto de tudo que existe. Não é à toa que costumamos usá-la em frases como aprendi um universo de coisas, ou a biblioteca tem um universo de livros. A astronomia é a área da ciência que estuda o universo. Vários instrumentos são utilizados pelos astrônomos para a observação do céu. Esses instrumentos, como os telescópios, nos permitem ver objetos a longa distância. Pessoal, é muito longa mesmo, não é pertinho, tá? A Terra, ela tem uma distância grande de outros planetas, inclusive da Lua, tá? É uma distância muito grande. A gente não consegue sair daqui, um exemplo, hoje e chegar na Lua hoje mesmo. Não é perto assim, não. Você vai levar dias para chegar na Lua, quiçá até meses, tá bom? Dependendo da velocidade em que a nave, a nave, né, tenha para te levar até lá, o foguete, enfim, tá bom? Um dos primeiros estudiosos a observar o céu com um aparelho foi o italiano Galileu Galilei. De 1564 a 1642 foi o tempo que ele viveu, tá bom? Ele usava um telescópio rudimentar semelhante a uma luneta, que lhe permitia analisar a Lua, algumas formações estelares e alguns planetas. Atualmente, existem instrumentos mais avançados para observação do céu, tanto em observatórios terrestres quanto no espaço, como o telescópio Hubble. Então, eu tenho aqui a Hubble, vocês estão vendo aqui? Esse é um momento que ela está tirando uma foto do espaço. Sabe por que eu sei disso? Porque ela tem essa tampinha aqui, olha. Quando essa tampinha está levantada, quer dizer que ela está batendo uma foto. Ela tem uma câmera dentro dela para tirar foto do espaço. E aí, o que ela faz? Ela pega isso aqui, olha, essas duas asinhas aqui dela, são espelhos. São espelhos. Então, ela pega a luz do sol de um lado e projeta a luz do sol para um canto escuro do espaço, para ela iluminar e bater uma foto, para ver o que tem naquele espaço escuro. Sabiam disso? Conheciam a Hubble? Não? Agora eu conheço, tia, já que você falou. Viu? Que bom. Então, quando ela consegue pegar a luz do sol e jogar para uma parte escura, ela abre essa tampinha aqui e aí ela tira uma foto e manda para a NASA. Tá bom? Os computadores da NASA são ligados lá na Hubble.
Aqui eu tenho na imagem A o Galileu Galilei. Ele está com uma luneta, né? Mas essa luneta é bem rudimentar, quer dizer que ela não tem tanta tecnologia como as de hoje tem, né? Por conta dos vidros, de conseguir aproximar e tudo mais. E na C, aqui, ó, em A fresco, é a imagem, né, do Galileu Galilei, como eu disse. Na letra B é o telescópio Hubble, como ele é visto lá no espaço. E na C, imagem da nebulosa de Caranguejo, feita pelo telescópio Hubble. Então, a letra C, a imagem que eu tenho na letra C, foi uma foto tirada pela Hubble de uma nebulosa. Tá bom? Por que caranguejo? Então, mas eles dão nomes a essas nebulosas para poder identificar. Eles acharam parecido com caranguejo e colocaram esse nome. Entendeu? Olhando agora da posição que eu vi, parece mesmo. Então, eles usam esses nomes aí para poder facilitar para que eles possam identificar depois essas nebulosas. Que não tem uma só. Existem várias, de formatos diferentes. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. E amanhã tem mais aula de ciências. Tá bom? Um beijo para vocês. Quem vai dar tchau agora? Tchau, tia. Pera. Quem deu tchau antes foi a Maria. Maria. Foi? Foi. Agora é Sara. Vai ter dever de casa, tia? Não. Tchau, tia. Pode dar tchau, Sara. Gente, que vai assistir a aula, assistam tudo, façam tudo direitinho, prestem atenção e se cuidem. Isso aí.